Bom, o tema de hoje é quem pode ser padrinho e madrinha de batismo. Você sabe? Pois é, eu vou utilizar o Código do Direito Canônico, beleza? E o nosso Catecismo da Igreja Católica para falar sobre o tema. E aí, você agora talvez vá se surpreender sobre as exigências daqueles que precisam ser ou possam ser os padrinhos e as madrinhas de batismo. Tá vendo? Então, vamos lá. Fala, galera do canal Na Leitura. Olha, eu acho que um dos problemas mais chatos quando a gente explica lá na catequese sobre os padrinhos e as madrinhas. Quem pode ser padrinho e madrinha de batismo? Pois é. Poxa, às vezes até quando é criança ou adulto tem problema. E muitos. Bom, eu vou usar aqui 2 livros. O Código do Direito Canônico, onde vai estar toda a lei, todas as regras, as diretrizes que a igreja vive. A igreja vive, tá certo? O Código de Direito Canônico, deixa eu só ver aqui de qual data é esse Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico ele é de 1983, essa edição, de São João Paulo II. E tinha uma edição anterior a essa, que era de 1917, que era de São Pio X, tá certo? Concluída por Bento XV. Então, olha só que coisa interessante. Essas aqui são diretrizes que não foram criadas ontem, tá? Estou falando isso porque às vezes a galera chega e fala assim: ah, não, isso aí é regra nova. Mês passado ou ano passado batizei fulano e não tinha essas regras. Então, tinha. Não foram apresentados para vocês. Então, vou apresentar para vocês essas regras, até para conscientização e não ter a banalização do sacramento do batismo e também ter também o propósito ali da escolha de uma forma mais sábia, prudente, daqueles que serão os padrinhos e as futuras madrinhas aí de batismo. Basta ser uma pessoa que eu ache legal, que eu goste, uma pessoa lá da minha família. Ah, não, tem aquele meu tio lá que é flamenguista, eu gosto muito dele, basta. Não, não basta. Precisa ser alguém católica. Precisa. Tem que ser católico. Não pode ser outra pessoa de outra religião. Precisa ser, necessita ser alguém católico. Tem que viver a fé que a pessoa que vai receber o batismo viverá, tá certo? Seria uma imprudência um padrinho ou uma madrinha não possuir a fé que o seu afilhado vai assumir. Porque o padrinho e a madrinha, assim como os pais, o padrinho e a madrinha é o responsável de guiar, orientar, formar aquela pessoa na fé cristã. E se ela não possui aquela fé, seria um grande erro. Logo, se aquele meu tio legal, ou aquela minha tia, aquele meu vizinho maneiro, ele não possui a fé cristã, não é católico, ele não pode ser padrinho ou madrinha. Ele ou ela não poderão ser padrinhos ou madrinha. Já começar aí. Então, primeira coisa precisa ser bem escolhido e, para começar, tem que ser católico. E vamos agora começar, então, a leitura do nosso... aqui, ó, do nosso pequeno código... Pequeno nada, mentira. Código do Direito Canônico. Tá bom? Vamos lá. No cânon 872 do Código do Direito Canônico, capítulo 4, sobre os padrinhos. Ao batizando, enquanto possível, ou seja, aquele que vai ser batizado, enquanto possível, seja dado um padrinho a quem cabe acompanhar o batizando adulto
na iniciação cristã e, junto com os pais, apresentar ao batismo o batizando criança. Ou seja, se ele for maior de 14 anos e não for batizado, ele vai entrar no catecumenato ou na catequese de adultos para receber o batismo, a Eucaristia e a Crisma, os 3 sacramentos de iniciação cristã. Esse, com 14 anos ou mais, independente da idade, pode ter até 180, 200 anos, não tem problema. Esse, ao escolher o seu padrinho, ele tem que ter a consciência que aquele padrinho vai ajudá-lo na iniciação cristã. Ok? E se for criança, o padrinho e os pais, ok? Irão iniciar ali, junto com a criança, toda a responsabilidade e o caminho que aquela criança vai seguir. Vamos seguir. No cânon 873, admite-se apenas um padrinho ou uma só madrinha, ou também um padrinho e uma madrinha. Logo, se eu quiser ter um único padrinho, eu posso, ou uma só madrinha. Ou posso ter um padrinho e uma madrinha. Ok? São regras. Beleza? Não posso ter 2 padrinhos nem 2 madrinhas. Eu posso ter um padrinho ou uma só madrinha, ou ter os 2, que é o costume. A maioria das vezes se tem os 2, um padrinho e uma madrinha. Aqui eu não estou falando daquelas testemunhas que são o padrinho de consagração ou a madrinha de consagração e os padrinhos de toalha. Aqui na diocese, hora e outra, a gente encontra isso. Aí você vai lá ver, tem 5. Tem o padrinho e a madrinha, de fato, da criança, o padrinho de consagração, até aí tudo bem. Ainda tem outras 2 pessoas que ficam segurando, revezando a toalha lá para enxugar a cabeça da criança. Certo? Não estou falando dessas outras pessoas. Estou falando apenas do padrinho e da madrinha. Não estou falando que nem do padrinho de consagração, nem da madrinha de consagração. Beleza? Só o padrinho e a madrinha, aqueles que são, de fato, testemunhas qualificadas a serem padrinhos e madrinhas do batismo. Aquele que vai para a lembrancinha o nome, que vai para o livro de batismo. Ok? São para essas pessoas. Beleza? Léo, uma outra pergunta sempre me fazem. E se os pais não forem batizados, se os pais não tiverem Eucaristia, se os pais estiverem iniciando agora na Igreja Católica, se os pais forem separados, não tem problema nenhum. Os pais não têm problema nenhum. Se os pais estão pedindo o batismo, não tem problema nenhum. Toda a questão está voltada para os padrinhos e as madrinhas. Ali sim, a igreja vai ter exigências muito duras em relação a eles. Por que muito duras? Porque o batismo é algo sério. É um sacramento seríssimo. Vamos ver então essas exigências agora. No cânon 874, parágrafo 1. Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que, primeiro, seja designado pelo próprio batizando, por seus pais, ou por quem lhes faz, às vezes, ou, na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, ou seja, pelo padre ou ministro responsável pela pastoral do batismo, e tenha aptidão e intenção de cumprir esse encargo. Ou seja, a pessoa tem que ter a aptidão e intenção de cumprir esse cargo. Tem gente que tem mais afilhado do que sei lá o quê. Não dá conta. Eu, por exemplo, tenho que ter juízo, eu tenho que começar a cuidar melhor dos meus afilhados. Eu tenho um bom número, eu devo ter uns 8 aí. Eu tenho que cuidar um pouco melhor dos meus afilhados. E lendo isso aqui,
me dá mais ainda desejo de assumir essa responsabilidade. Eu tenho que crescer, tem que amadurecer também nisso. Vamos lá. Ponto 2. Tenha completado 16 anos de idade. Tá certo? Idade mínima, 16 anos de idade. A não ser que outra idade tenha sido determinado pelo bispo diocesano ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. Casos raros. Então, o primeiro ponto é, no mínimo, 16 anos. E segundo ponto, ver o que a diocese diz em relação à idade. Aqui na Diocese de Petrópolis é 16 anos. Minha paróquia, 16 anos. Então, não tem outro caminho. É essa a idade. Tá? Tem que ver, então, toda a igreja é 16 anos, mas ver o que a sua diocese vai falar sobre isso. Ok? Terceiro, seja católico. Olha aí, agora o bicho pega. Vamos lá. Seja católico, vírgula, confirmado, vírgula, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Aí que tá. Aí que tá. Vamos lá. Vou repetir aqui o terceiro. Seja católico, vírgula, confirmado. O que é confirmado? É que tenha a crisma, o sacramento da confirmação. Vamos lá. Primeiro sacramento recebido é batismo. Segundo, Eucaristia. Terceiro, a confirmação do batismo, que é a crisma, sacramento da maturidade cristã. É necessário ter a crisma para ser padrinho e madrinha. É necessário. Olha aí. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que comungue. Depois, leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Ele tem que dar testemunho daquilo que vive. Ele tem que ter uma vida de sacramento. Ele precisa ser confirmado. Ou seja, ter crisma. Ele precisa ser católico. Não pode ser de outra religião. Léo, mas que preconceito? Não é preconceito nenhum. O sacramento é da Igreja Católica, dos cristãos. E precisa viver e conhecer este sacramento para ser padrinho. Alguém que vá direcionar aquela pessoa na fé. Não há nada contra as outras religiões, mas tudo a favor do catolicismo nesse momento. A questão não é a outra religião, mas a questão é o que você está querendo com o batismo. Se está querendo que aquela criança ou adulto tornem-se cristãos, tornem-se filhos de Deus em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, é necessário que os padrinhos também o sejam e vivam aquilo que se deve viver no batismo. É necessário. E é necessário que ele, o padrinho e a madrinha, além de batizados, tenham a fé católica, sejam confirmados e já tenham comungado pelo menos uma vez. Mas é melhor ainda que ele viva o sacramento para mostrar o caminho. 4. Não se encontre atingido por nenhuma pena canônica legitimamente
irrogada ou declarada pena canônica. Olha aí, ó. Vamos simplificar aqui. Ele não pode ter uma pena que o tire da vida sacramental. Ok? Por exemplo, uma pessoa que não pode comungar, ela pode ser madrinha ou padrinho? Não pode. A não ser que aquela pena canônica mude, deixe de existir. Ou seja, o ato que levou aquela pena tenha mudado. Ok? Exemplo, uma pessoa com segunda união e o casamento é legítimo, não foi nulo. Ok? Essa pessoa de segunda união, ela não pode, por exemplo, segundo aqui o que está dizendo, ela sofreu uma pena canônica, ela não pode ser padrinho ou ser madrinha. Ponto. Quinto, não seja pai ou mãe do batizando. Isso é bom, né? Que bom. Quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica só seja admitido junto com o padrinho católico e apenas como testemunha do batismo. Então, olha só, quem é batizado, a pessoa é batizada e pertence a uma comunidade eclesial não católica, por exemplo, ela foi batizada na igreja e hoje é evangélica, exemplo, tá? Só seja admitido junto com um padrinho católico, ou seja, é necessário que tenha um padrinho católico e essa pessoa se torna testemunha, não padrinho, de fato, tá? Ela vai ser testemunha do batismo. Ela não vai ser padrinho ou madrinha. Ela se torna testemunha. Entenderam? Mas é necessário ter um padrinho ou uma madrinha, ou os dois, que sejam católicos, que vivam tudo isso aqui que a gente acabou de ver. Então, quem está falando isso, obviamente, não sou eu, até porque não tenho autoridade nem tamanho para isso, nem físico, tamanho físico. Então é isso, ó. Perdão, é o Código do Direito Canônico. Está falando sobre isso. Tá? Se você não tem o Código do Direito Canônico, eu vou colocar na descrição o link para você comprar e ler em casa com calma. Esse e muitos outros pontos. E agora, vamos aqui para o Catecismo da Igreja Católica sobre a confirmação, ou seja, a crisma. Tá bom? Vamos lá. Em relação ao batismo, tá bom? A confirmação aperfeiçoa a graça batismal. A questão aqui é, você pode estar se perguntando por que que o rapaz, que é tão bonzinho, ele para ser para ser padrinho ou para ela ser madrinha, ele precisa ter a confirmação. Aí eu vou ler aqui para você por que a confirmação é necessária. A crisma é necessária. Vamos lá. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer: a confirmação aperfeiçoa a graça batismal. Ponto. É o sacramento que dá o Espírito para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais à sua missão, a missão da Igreja, e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada das obras. Tá aí. Tá entendendo? A confirmação em relação ao batismo é tudo isso. Mas tem mais. A confirmação com o
batismo imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou caráter indelével, razão pela qual só se pode receber este sacramento uma vez na vida. A crisma e o batismo vão gerar um sinal na alma ou um caráter indelével, ou seja, que não se apaga. Tal importância é o batismo, tal importância é a confirmação ou a crisma na Igreja Católica Apostólica Romana. Não é brincadeira. Portanto, nós não podemos achar que qualquer pessoa pode ser padrinho ou madrinha. Qualquer pessoa pode ser batizada? Sim, desde que não tenha sido batizado. Pediu, a igreja vai batizar. Mas não é qualquer pessoa que será o padrinho ou a madrinha. E se tiver dificuldade, peça ajuda ao padre para indicar alguém para ser padrinho ou madrinha. Padrinho ou madrinha de batismo não pode ser qualquer pessoa. Simplesmente. A igreja, o sacramento, a igreja vai olhar o sacramento não como um ritual qualquer. Não é isso. Não é um ritual de iniciação, como a gente vê, por exemplo, você vai ingressar no clube de leitura do Leonardo, vamos fazer um ritual de iniciação. Não, não é isso. Então, qualquer pessoa que saiba ler pode ser padrinho. Não, não é isso. Aqui é um sacramento. O sacramento é a ação invisível da graça de Deus. Perdão. É a ação visível, errei aqui o conceito, daquilo que é invisível, que é a graça. Ok? Por isso a gente tem que melhorar esses conceitos. Aqui eu li 2 livros que são essenciais. Se você ainda quiser fazer ou tentar fazer aquilo que é a tua vontade, se você se acha maior do que a igreja e que Deus tenha misericórdia da sua alma e que você seja muito feliz. Porém, se você for humilde e obediente à igreja e a Deus, que você siga, então, o Código do Direito Canônico e o Catecismo da Igreja Católica. Repito, não sou eu que estou dizendo, mas eu quis ler e explicar isso para você, para tirar suas dúvidas e te ajudar bastante. Tá bom? Esse é o canal Na Leitura. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre esses cuidados que temos que ter em relação aos sacramentos e, nesse caso, o sacramento do batismo. Muito obrigado, fique com Deus e compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like e deixarei os links tanto para o Código do Direito Canônico quanto também para o Catecismo da Igreja Católica aqui embaixo para que você possa adquirir. Muito obrigado. E observe, se você também não está inscrito, inscreva-se. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até mais.